Você já sentiu aquele cheiro forte e inconfundível quando o frentista destrava a bomba no posto? Para muita gente, esse é simplesmente o cheiro de ir para o trabalho ou de pegar a estrada no fim de semana. Mas na verdade, esse é o cheiro do progresso e de muito, muito dinheiro. Quando você encosta para abastecer, a única coisa que você vê é um líquido amarelado enchendo o tanque e os números da bomba girando numa velocidade que dói no bolso. Em poucos minutos, a transação acaba e você vai embora. Mas você já parou para pensar na jornada absurda que essa gota de combustível fez até chegar aí? Nós não estamos falando apenas de um líquido inflamável. Estamos falando do produto mais disputado e poderoso da história da humanidade. O mercado de petróleo é o verdadeiro motor da economia global, movimentando trilhões de dólares por ano, derrubando governos e ditando as regras do mundo moderno. Mas como um líquido escuro, tóxico, denso e gosmento, extraído a quilômetros de profundidade sob o fundo do mar, se transforma no combustível cristalino e altamente explosivo que faz o motor do seu carro rugir? Prepara a mente, porque hoje você vai ver de perto uma verdadeira aula de química pesada, processos industriais colossais e uma logística de cair o queixo. Antes de colocar os pés nas refinarias, que parecem autênticas cidades de ficção científica, a gente precisa derrubar o maior mito da história automobilística. A gasolina não é feita de dinossauros mortos. Pode esquecer o T-Rex. O petróleo bruto, que é a matéria-prima absoluta da gasolina, começou a ser forjado há centenas de milhões de anos, a partir de plânctons, bactérias e algas microscópicas. Esses minúsculos seres morreram e afundaram no oceano primitivo, formando uma espessa camada de lama orgânica. Com o passar de eras geológicas intermináveis, camadas e mais camadas de areia, sal e rocha foram se acumulando por cima disso. O calor extremo vindo do núcleo da Terra e uma pressão esmagadora, milhões de vezes maior que a da superfície, literalmente cozinharam essa sopa orgânica em câmera lenta, transformando-a no famoso ouro negro. E retirar isso de lá é uma das operações de engenharia mais extremas que o ser humano já ousou tentar. Ao contrário do que muitos pensam, o petróleo não fica em lagos subterrâneos, mas sim preso dentro de rochas porosas, como uma esponja de pedra dura. Brocas de diamante e aço de altíssima resistência precisam perfurar de 3 a 7 quilômetros de rocha sólida, muitas vezes enfrentando tempestades e ondas gigantes no meio do oceano, para conseguir sugar esse líquido valioso. A partir do momento em que chega à superfície, o petróleo vira uma commodity, negociada em tempo real nas bolsas de valores do mundo todo. Tirar o petróleo do chão é só o aquecimento. O desafio agora é o transporte. A logística por trás de mover essa energia pelo globo é uma verdadeira aula magna de administração de cadeias de suprimentos. Mas estamos falando de frotas de superpetroleiros, navios de aço tão colossais que fazem o Titanic parecer um barquinho de papel na banheira. Um único navio da classe ultralage chega a carregar mais de 2 milhões de barris de petróleo bruto de uma só vez. Além dos navios, existe um labirinto global e invisível de oleodutos subterrâneos e submarinos que cruzam continentes inteiros, empurrados por estações de bombeamento monstruosas que trabalham 24 horas por dia. Qualquer erro de cálculo, uma válvula com defeito ou um navio encalhado significa um desastre ambiental catastrófico e prejuízos que batem a casa dos bilhões de dólares na mesma hora, afetando o preço da gasolina no posto da sua rua. Mas tem um detalhe: quando esse óleo bruto finalmente chega na refinaria, ele ainda é completamente inútil. Se você colocar petróleo puro no tanque do seu carro, o motor morre engasgado em segundos. O petróleo é uma mistura caótica e densa de milhares de moléculas de hidrocarbonetos diferentes, todas embaraçadas como um prato de espaguete. O trabalho da refinaria é organizar esse caos e separar quem é quem. É aqui que a mágica agressiva da química industrial começa, na imponente torre de destilação fracionada. Imagine uma panela de pressão gigantesca, construída em aço carbono, do tamanho de um arranha-céu de 50 andares. O petróleo bruto entra na base dessa torre, depois de passar por uma fornalha, e é aquecido a impressionantes 400 graus Celsius. Nesse inferno térmico, o líquido ferve violentamente e a maior parte dele se transforma em vapor na hora. A sacada genial desse processo é que cada componente escondido no petróleo tem um ponto de ebulição diferente. A torre é cheia de pratos ou bandejas em diferentes alturas. Conforme os vapores sobem por essa torre, a temperatura vai diminuindo gradativamente. As moléculas mais pesadas, grossas e cheias de carbono, como o piche que vai virar o asfalto da rua, não aguentam subir muito e condensam logo na base, onde ainda é muito quente. Um pouco mais acima, o vapor condensa e vira óleo lubrificante. Subindo mais um andar,
temos o óleo diesel, que move os caminhões. E lá no alto da torre, onde a temperatura já caiu drasticamente para a faixa dos 40 graus a 200 graus, os vapores mais curtos e leves finalmente condensam. Bingo! É exatamente nesse andar que nasce a nossa preciosa nafta, a base pura da gasolina. Tudo separado de forma perfeita, apenas controlando a física do calor. Até aqui, a física fez o trabalho, mas a indústria esbarrou num problema financeiro gravíssimo. A destilação comum só consegue extrair de 10 a 20% de gasolina de um barril de petróleo. E o mundo moderno exige uma quantidade absurdamente maior de gasolina do que de asfalto ou óleo combustível. Como os engenheiros resolveram essa barreira? Eles simplesmente decidiram quebrar as regras da natureza, usando um processo brutal chamado craqueamento catalítico. A refinaria pega aquelas moléculas pesadas, difíceis e baratas que sobraram no fundo do barril e as coloca dentro de reatores sob uma pressão esmagadora. Lá dentro, eles jogam um pó mágico da química chamado catalisador e aplicam temperaturas de até 500 graus Celsius. O resultado? As moléculas gigantes sofrem um colapso e se quebram violentamente, daí o nome do inglês cracking, se transformando em moléculas menores, mais leves e muito mais valiosas. É literalmente como pegar uma nota de $100 pesada e difícil de gastar, e usar uma máquina que a corta em dezenas de notas de 10. Com essa bruxaria tecnológica de ponta, a refinaria consegue dobrar ou até triplicar a quantidade de gasolina extraída de um único barril, maximizando os lucros da operação ao extremo e garantindo que os bilhões de carros pelo mundo não parem de rodar por falta de combustível. Mas calma, você acha que a gasolina recém-nascida que sai desse craqueamento vai direto para a bomba do posto? Nem pensar. Aquela gasolina crua e não tratada faria o motor do seu carro bater pino e as peças internas seriam destruídas em questão de dias. É aqui que entram os laboratórios de alta precisão e a verdadeira receita secreta de cada distribuidora. A gasolina precisa de um índice altíssimo de resistência à explosão, conhecido como octanagem. Em um motor, a gasolina deve queimar apenas quando a vela solta a faísca. Se ela explodir antes da hora, só por causa da pressão do cilindro, ocorre a detonação prematura, que destrói o motor por dentro. Para evitar que o seu carro exploda e garantir o máximo de potência, engenheiros químicos misturam diferentes frações de hidrocarbonetos e adicionam pacotes complexos de aditivos. São detergentes químicos e dispersantes que vão limpar as válvulas e os bicos injetores do seu motor em tempo real, enquanto ele queima. E no caso do Brasil, entra uma variável logística e ambiental crucial, o etanol anidro. Por lei federal, absolutamente toda a gasolina que você compra no posto comum tem que ser misturada com uma porcentagem exata, geralmente 27%, de álcool puro extraído da cana-de-açúcar. Isso não só aumenta a octanagem de forma barata e sustentável, como também reduz brutalmente a emissão de gases poluentes nas cidades. Tudo isso é misturado de forma milimétrica em dornas industriais colossais antes de ser liberado para a venda. A etapa final é pura tensão militar. A gasolina viaja em caminhões-tanque, carregando até 40 mil litros desse líquido altamente volátil. Para o caminhão não capotar nas curvas com o balanço do líquido, os tanques possuem quebra-ondas de alumínio por dentro. Chegando ao posto, o motorista aterra o veículo para evitar que a simples eletricidade estática do vento cause uma explosão devastadora. O combustível vai para tanques subterrâneos de fibra de vidro ultra seguros, de onde a bomba puxa os mililitros exatos direto para o seu tanque. Transformar lodo fóssil extraído das profundezas no motor da economia global é uma verdadeira vitória da engenharia humana. Os carros elétricos estão chegando, mas o império da gasolina ainda vai rugir nas estradas por muitas décadas. E aí, curtiu ver esse processo de bilhões de dólares antes de encher o tanque? Se esse vídeo destravou sua mente, deixa aquele like poderoso e se inscreve aqui na Fábrica. Comenta aqui embaixo qual o próximo processo industrial bizarro que devemos revelar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.